Bom dia a quem vai me assistir depois, porque agora eu estou sozinha. Será que se eu colocar efeito vai travar? Aquela vontade de usar e não usar ao mesmo tempo. Hoje nós vamos falar sobre a minha história de conversão, como eu me converti ao catolicismo. Não, acho que eu vou deixar sem mesmo para não arriscar. Bom dia! Eu nem sei o que eu fiz aí de acenar. Acho que acenei várias vezes. O áudio tá bom? E a imagem também, Ero? Bom dia, Varley. Bom dia, André. Deixa eu receber a confirmação aqui. Deixa eu só colocar aqui o título da live. Acho que eu não consigo fixar. Eron, digita pra mim, por favor. Pra eu conseguir fixar aqui. Enquanto isso, a gente já vai começando, né? Porque 7 horas da manhã. Bom dia, André Gomes. Bom dia, Maiara, que já entrou aqui. Então, gente, a minha história de conversão, ela é aquele tipo de história de sanguíneo, né? Qual é o que sempre acontece na vida de um sanguíneo? Não que eu tô querendo colocar a culpa tudo em temperamento, mas na maioria das vezes o que é que acontece? Sempre tem uma paixãozinha no meio. E foi assim que aconteceu comigo. Então, o que foi que aconteceu? Eu tava numa época bem complicada da minha vida, eu tinha lá uns 15 anos e eu tava sempre, eu lembro de mim naquela época com aquele semblante bem triste, sabe? Daquele tipo de pessoa que tá quase entrando em uma depressão de tanto problema. Tinha problema com aceitação, com esse tipo de coisa. Então, pra mim, isso sempre foi bem complicado. E o fato também de nunca ter namorado, isso gerava na minha cabeça de adolescente besta, que eu era inferior a todo mundo. Então, já começava ali, né? E aí eu me lembro que uma vez chamaram a gente pra ir num evento lá, onde ia ter um texto da misericórdia cantado. Aí eu fui, né? Fui com a minha família. Eu achei que não ia dar nada aquilo. E enganada eu estava, gente. Aconteceu que eu fui nesse negócio junto com a minha família e tava todo mundo lá rezando o texto da misericórdia, junto com um rapaz. Esse rapaz, né, no qual eu tinha me apaixonado lá. E aí ele começava a contar a história da vida dele, que ele era um ex-protestante, que ele acabou conhecendo o catolicismo, e aí ele se apaixonou pela Virgem Maria, e que foi uma devoção muito grande para ele, que ele brigou com a família e tal. Contando toda a história de conversão dele, eu achei aquele incrível. E o melhor de tudo, que eu vejo até hoje em muitas pessoas que são católicas, é a alegria que esse menino contava, todo o sofrimento que ele passou. Ele não olhava para aquilo com uma coisa tipo, eu não merecia ter passado por aquilo. Ele olhava para aquilo com alegria. E eu pensava assim, meu Deus, que alegria que essa pessoa carrega. Eu quero ter essa alegria também. Então foi uma curiosidade por aquilo que ele vivia, misturado também com aquele interesse por ele, né? Que era um rapaz que eu achava muito bonito e tudo mais.
Então, o interesse surgiu daí. Eu comecei a pesquisar depois, isso foi, eu não vou lembrar a data, mas eu sempre lembro, dia 28, 29 de março, que eu sempre comemoro como se fosse o dia que eu nasci de novo, sabe? E aí que aconteceu tudo. Aí eu fui me interessando por essas coisas, fui mandando mensagem para ele, perguntando depois sobre muitas coisas. Então eu procurava pela igreja por curiosidade, motivada também a ter alguma coisa para conversar com ele. Então era como se fosse ele me ajudasse ali, né? E isso, com o passar do tempo, foi crescendo, né? Eu ia mandando mensagem para ele ia me respondendo. Então, eu achava que era aquele negócio assim de interesse recíproco, né? Mas, na verdade, não era só uma pessoa que estava realmente interessada em me ajudar. E então, aconteceu que eu ia perguntando e acabava que eu enchia o saco demais de tanto ficar mandando mensagem pro menino. E ele acabou percebendo isso. Eu vou adiantar um pouco essa história, porque o povo da minha cidade até conhece essa pessoa. Mas aí aconteceu, né, que todo mundo acabou sabendo que eu gostava dele, ficava enchendo o saco dele também para poder, falando que achava que combinava e tal, e prestando maior apoio, mas ele não queria. E aí, ele mandou uma mensagem pra mim uma vez, um textão assim no WhatsApp, gente, falando um bocado de coisa. Eu falei assim, gente, meu mundo acabou. Eu tava assim, triste demais. Aí foi um dia que eu lembro que eu me sentei assim no sofá e eu pensei, meu Deus do céu, o que é que eu faço da minha vida agora? Eu sigo em frente nessa vida do catolicismo, procurando, estudando mais, ou eu paro, né? Porque uma das minhas motivações era eu ter gostado desse rapaz. Só que o que acontece? Depois que você entra no catolicismo, que você vai procurando tantas coisas, que já vou chegar lá, eu quero mais contar assim o grosso para vocês entenderem depois o restante. Depois que você pesquisa, depois que você estuda, que você vai vendo umas coisas, que você vai principalmente entrando em contato com a vida dos santos, você pensa assim, meu Deus do céu, onde é que estava esse mundo paralelo aqui que eu não conhecia, sabe? Por que eu não conhecia isso aqui antes? E diga-se passagem, já tinha feito a primeira comunhão, eu já tinha participado do catecismo e nada disso me foi apresentado, porque infelizmente a gente tem uma grande falha dentro do catecismo que a gente tem aqui no Brasil, né? Não nos é ensinado aquilo que é essencial. Tanto é que tem muita gente que até hoje comunga em pecado mortal e não sabe que isso é o que é pecado mortal e por que ela comunga em pecado mortal, né? Que já era outro pecado, mas enfim. Então, a partir disso, meu interesse começou. Eu não me via mais longe da Igreja Católica. Era um mundo que eu estava descobrindo e que cada vez que eu descobria, eu falava, meu Deus, vai ter descoberta até o fim da minha vida aqui. E aí eu pesquisava, eu lia, eu me cercava de coisas que me mostravam, né, pessoas jovens como eu que estudavam e ensinavam nas redes sociais sobre o catolicismo, né, sobre a igreja. E isso foi para mim uma grande motivação, porque imagina, uma pessoa jovem também, dentro da igreja, que é um lugar que caricatamente, não sei se eu poderia dizer assim, remetida a pessoas idosas, e eu ali no meio eu ficava, gente, isso aqui é bom demais, e vendo jovens também que se motivavam como eu, né? Aí que eu comecei a encontrar o meu grupo, assim. Eu fui conhecendo pessoas dentro da RCC, que foi um evento inclusive da RCC, esse Terço da Misericórdia, e a partir disso eu fui conhecendo amigos que até hoje eu tenho que me ajudam muito na fé. Foram pessoas que me sustentaram assim, sabe? E pra mim sempre é uma grande alegria falar isso, que essas pessoas me sustentaram e que são assim melhores amigos até hoje, amigos que eu sei que eu posso contar com as orações e com tudo, sabe? Então, a questão da minha conversão foi isso, né? A partir de uma paixão que aconteceu dentro de um Terço da Misericórdia, eu acabei me convertendo.
E depois o restante foi vindo, sabe? Um dos meus medos era que eu via muita gente se convertendo, participando da igreja ativamente, e depois de um tempo saía por alguma coisa, por questões exteriores, por confusão que teve com alguma pessoa dentro do próprio grupo de oração, enfim, eu via muito isso. E era um medo que eu tinha, então eu rezava sempre pedindo a Deus para que eu não desistisse, porque, gente, é muito difícil. Quando não é fatores exteriores ou... Como eu falei, né? Essa questão de você brigar, você não gostar daquilo que uma outra pessoa fez e sai, é dentro da sua própria família, que foi o que aconteceu comigo. Quando aconteceu a minha conversão, minha família, ela era bem assim, favorável, principalmente meu pai, por conta do gosto que ele fazia por conta desse namoro que nem existiu. Mas depois eu fui vendo que isso realmente foi começando a ficar complicado. E muita gente sofre disso. E, gente, é super normal isso acontecer. Então, as pessoas falavam que eu tava doida, que eu só rezava, que eu só falava de santo, que eu ia virar freira, que eu nunca ia... Tipo, como se eu fosse uma pessoa que tava perdida ali, achando que tava num mundinho fechado. E não era bem assim, eu fazia de tudo, mas eu gastava um pouco mais de tempo para rezar, obviamente. Ninguém me via rezando. Ou então para rezar o texto e tudo mais. Então, isso para algumas pessoas era muito complicado. Você entrar no WhatsApp de uma pessoa e você vê ela ali toda hora colocando uma frase de um santo. Mas eu não colocava porque era só uma frase de um santo, mas porque eu achava que aquela frase ali ia ajudar alguém. Então, para uma pessoa que fala assim, faz o que deve, está no que faz, que nem eu falei na live anterior, do São José Maria Escrivá. Custa a pessoa parar de olhar para o nome do santo, pelo menos, já que não gosta do santo, e prestar atenção na frase? A gente costuma invalidar aquilo que a gente vê, né, de determinada pessoa só porque a gente não gosta dela, ou não gosta do nome dela, ou não gosta da fé que ela professa. Isso acontecia muito comigo. Eu já tive muita tia que falava isso e que eu fui saber anos depois. Então, isso é muito comum dentro do catolicismo. Mas é o que eu falei, quando a gente passa por uma conversão dessa, a gente não quer sair mais, porque a gente percebe o quanto nossa vida é tão vazia, gente, mas vazia num nível longe de Deus, sabe? É uma coisa que a gente sempre vai procurando, a gente vai conquistando as coisas, a gente fala, nossa, eu consegui tudo, mas parece que tá faltando alguma coisa. Aí você olha pra algum lugar e fala assim, ah, não, mas eu acho que tá faltando trocar o meu carro, né? Vou comprar um carro novo. Você compra um carro novo, você não se sente feliz, aquilo ali não preencheu, não. Ah, mas eu acho que eu preciso casar. Aí você casa com a pessoa e você acha que aquela pessoa vai te trazer felicidade. E você se frustra mais ainda. Por quê? Porque essa pessoa ela não vai preencher isso que você tem, né? Esse vazio que você tem. Nunca vai preencher. E então você vai procurando, você vai se desesperando por encontrar uma coisa que você se sinta preenchido, mas você procura em tudo e o último lugar que você procura é a igreja, é Jesus. E aí, o engraçado é que Jesus ele te espera até você se dar conta de que o que você precisava era ele, né? Eu sou aquele que sou, aquele que é o sumo ser, aquele que é o ser em sua totalidade, e a gente acaba esquecendo e colocando coisas no lugar dele. E aí, muitas pessoas acham assim que a conversão só acontece quando a pessoa era católica, bebia uma cachaça ali, ou sei lá, batia na mulher, ou então usava drogas, e aí conhece uma igreja protestante e se converte. Nada contra protestante, obviamente. Meu namorado, inclusive, ele é um ex-protestante. Mas o que é que acontece? As pessoas acham que o catolicismo é aquela igreja onde tudo é permitido, onde todo mundo pode fazer bagunça, onde todas as coisas que você faz ali, o catolicismo se resume a só uma missa de domingo. E na verdade não é assim.
E a pessoa acha que a conversão é só isso, quando a pessoa se converte ao protestantismo. E isso eu achava muito estranho, sabe? Que a pessoa escutava falar que eu tinha me convertido e automaticamente ligava isso ao protestantismo. E eu não preciso nem falar também, eu estava olhando para esse livro aqui, eu me lembrei. O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Eu nem preciso falar também da perseguição, entre aspas, que eu comecei a ter só por conta da minha devoção à Nossa Senhora. Porque, assim, a minha conversão, ela se deu principalmente por conta de Nossa Senhora. Porque eu era muito distanciada da imagem de Jesus. Esse negócio de, meu Deus, Jesus, para mim, era algo inatingível. Então, eu não conseguia entender como uma pessoa tão humana, obviamente, conseguiria me aproximar de Jesus, sabe? E nesse meio, quem eu conheci? Nossa Senhora. As pessoas falando a Virgem Maria e falavam assim com tanto amor que eu falava assim, gente, quem é essa Virgem Maria? Eu, católica, eu achava que a Virgem Maria, Mãe de Deus, era uma pessoa e que Nossa Senhora e os seus vários títulos eram outra. Eu tinha esse pensamento, então eu achava isso e depois que eu fui descobrir que eu falei, gente, é a mesma pessoa. E aí foi uma grande companheira. Eu conversava assim não que eu via Nossa Senhora, obviamente, eu não tô nesse nível de santidade de Padre Pio, mas eu lembro que em qualquer ocasião eu me pegava falando assim com Nossa Senhora, sabe? Conversando. Ela é nossa intermediária para chegar até Jesus. É exatamente o que Mari falou. E, gente, é incrível quando você deixa esse preconceito, essas coisas que pregaram pra gente de lado e começa a pensar naquilo ali e fala assim, meu Deus do céu, nossa, não tem como não ter Nossa Senhora, sabe? Não tem como não ter ela, sendo que ela já foi pensada desde o início. Sendo que o motivo da revolta de Lúcifer era porque ele sabia que justamente uma mulher dessa seria a rainha do céu. Né? Porque um anjo puro, nossa, ninguém pode ser melhor do que um anjo puro. E, no entanto, Nossa Senhora foi, né, escolhida para ser nossa mãe e a mãe principalmente de Jesus, né, obviamente, mãe de Deus. E a igreja, ela explica sobre tudo isso. Eu não sou uma teóloga, eu vou conseguir explicar isso aqui muito pouco e talvez quase nada. Mas para quem tiver interesse para conhecer sobre Nossa Senhora, o porquê a gente não adora Nossa Senhora não é deusa, nunca foi, nunca será. Ela não toma o lugar de Deus no nosso coração. Mas olha o que aconteceu comigo. Primeiro eu tive contato com Nossa Senhora. Primeiro eu sempre comecei a rezar com Nossa Senhora, e ela é essa ponte que Tamires falou aí, ela é a nossa ponte para chegar até Deus, e ela nunca tomou o lugar de Deus, ela nunca tomou o lugar de Jesus no meu coração, mas ela foi a primeira no meu coração. Então, a partir dela que eu comecei a amar Jesus. Porque não tem como a pessoa que mais amou Jesus no mundo, quando você entra em contato com essa pessoa, você não amar ele também. Então foi tipo coisa de anos assim que eu tinha essa amizade, que eu buscava essa amizade com a Virgem Maria, e que eu via que me gerava frutos. E quando eu me afastava, eu percebia o tipo de cristã que eu estava sendo, sabe? Que deixava de rezar, que rezava com preguiça, ou que não era uma boa pessoa, que começava a fazer muita besteira. Então, Nossa Senhora foi uma pessoa muito importante para mim. E depois disso, eu ia tendo contato com outras pessoas. Prestem atenção numa coisa só. Quando a gente fala sobre conversão de pessoas através de milagres que são visíveis, algumas se convertem por milagres invisíveis também, a gente já vai pensando justamente naquelas coisas grandiosas. Então, vou contar uma para vocês, né? Eu acho que vocês, obviamente, já conhecem, a maioria, que é a história de Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, o dia que eu nasci foi no dia 13 de maio. E eu só fui vir a conhecer isso depois.
Apesar do meu pai sempre ter cantado essa musiquinha pra mim, sabe? Aquela música A 13 de Maio, na Cova da Iria, né? Então, ele sempre cantava isso pra mim e eu não percebia que aquilo ali correspondia a uma coisa muito maior do que só o meu aniversário. E aí, eu fui conhecer a história de Nossa Senhora de Fátima e eu fiquei impressionada. Gente, como que um sol dança? Como que você vê um sol saindo do lugar ali, dançando e acontecendo aquele milagre? E todas aquelas pessoas que viam, a quilômetros de distância também, como essas pessoas conseguiam ver aquilo e, sabe, não pirar. Muita gente caía por terra e ficava, meu Deus, que milagre. Eu tenho um livro que relata todas essas histórias, que é Nossa Senhora de Fátima, que inclusive foi publicada pela minha biblioteca católica. E aí eu fico pensando assim, muita gente fala que acredita em milagre. Aí acredita, por exemplo, quando uma pessoa pega na cabeça da outra ali e fala assim, eu expulso seus demônios e sei lá o quê, e aí a pessoa magicamente se cura daquilo ali e o demônio é expulso. Mas aí quando a ciência vem e mostra pra você que aquilo ali foi um milagre, que fala ali que a ciência não explica, ainda tem gente que tem coragem de falar que não, que isso foi invenção da igreja, que isso não aconteceu. E tudo isso por quê? Por uma raiva infundada da Virgem Maria. Sendo que ali muita gente foi curada, muita gente viu, foi fotografado, foi um fenômeno que as pessoas até hoje não conseguem explicar. Sendo que as profecias que Nossa Senhora falou para Lúcia aconteceram. Olha só o assassinato que tentaram fazer contra o Papa, né? E tudo isso já tinha sido previsto, mas já tinha sido revelado por Nossa Senhora. Então, tem tanta coisa dentro da Igreja Católica que é de mística, e é um outro ponto que eu quero tocar com vocês também, porque assim, a gente vê hoje em dia uma divisão entre católicos tradicionais e os católicos carismáticos. Aí a gente tem dois extremos. Os católicos que só pensam naquilo que é só milagre, que é só arrepio, que é só choro. Claro que tem muito carismático muito carismático mesmo, que estuda sobre a igreja, que sabe que a fé não é só sentimentalismo, a fé não é sentimento. A fé é, antes de tudo, uma virtude que é dada por Deus e a gente precisa pedir. Então, a gente vê um extremo dentro desse grupo, que é só as pessoas que estão ali pelo sentimentalismo, e um outro grupo que exclui tudo aquilo que é algo que transcende, que não é só material, que não é só uma fé fundada em livro, em estudo e em razão. É uma fé mas a gente também tem um lado equilibrado, né? Que é o lado da pessoa que entende que existem essas coisas e que entende também que a gente precisa ter o uso da razão, né? Para poder entender um pouco mais sobre a fé e a igreja que a gente está inserido. Então, eu fico vendo assim, essa guerra que tem entre as pessoas, e algumas pessoas não conseguem acreditar nesse tipo de coisa, ou então na intercessão de Nossa Senhora, acha que foi coincidência, ou então em várias outras coisas que a gente sabe que acontece, gente, não tem como a gente negar. Todo mundo que já passou por uma conversão já experimentou uma coisa que a gente não sabe explicar de onde veio aquilo ali. Eu já passei por várias coisas nesse sentido, e eu contei até a história de quando eu não conseguia pagar a van da minha faculdade, que inclusive uma das pessoas que me ajudaram se chamava Fátima. E essa mulher, ela tava com um chaveirinho de Nossa Senhora de Fátima, e eu perguntei para ela falou que ela era muito devota. Pode ser uma coincidência, mas eu tomei aquilo como uma coisa que era como se fosse um sinal ali de que era Nossa Senhora me ajudando, porque eu sempre rezei e pedi a intercessão dela nessas coisas. Então a gente vai vendo essas coisas assim, eu fico assim, meu Deus, a igreja tem tanta coisa que não se encerra. Você vai vendo a história de Padre Pio, que eu sei que tem algumas pessoas aqui que conhecem o Padre Pio, aí, tá vendo? Só falando Padre Pio. Aí a gente vai vendo tanta coisa que ele fez, aí, sei lá, ele atravessa a parede,
o cara biloca, ele expulsa não, mas ele desvia as bombas do céu, aí do nada você vê um frade voando no céu, aí você percebe tantas coisas que ele fez, que conseguia ler o pensamento daquela pessoa que ia se confessar com ele, e de tantas outras coisas que Padre Pio fazia, que eu acho que chega a ser mais de 10 pelo livro que eu estava lendo sobre a biografia dele, que era mais de 10 coisas assim que a gente percebia que Padre Pio fazia, né? Que as pessoas percebiam que ele fazia. E a ciência olhando para aquilo, olhando para um velhinho, examinando aquilo ali, percebendo que ele, por cerca de 50 anos, sangrava nas mãos, nos pés, que tinha uma ferida no seu peito, os estigmas nos lugares onde Jesus tinha. E assim, você não conseguia explicar a origem daquela ferida, você não conseguia explicar a origem daquilo tudo, e você via um velhinho daquele sangrando por tantos anos e nunca ter morrido por conta de hemorragia ou por ter perdido tanto sangue. Aí você olha novamente, a ciência fala que ela não consegue explicar aquilo e você continua achando o quê? Que não, isso é invenção da igreja. Não tem como existir uma pessoa assim. Não acredita, né, gente? Não acredita naquilo que é algo que só Deus pode fazer. Não foi Padre Pio que fez aquilo, foi Deus que fez nele. Né? Não foi mérito, não foi um mérito assim, porque a gente nunca vai ser merecedor disso. Se eu tô falando isso, mas Padre Pio, gente, imagina eu, sabe? Então a gente é uma grande felicidade para mim ter encontrado a Igreja Católica. Foi por ela que eu aprendi muitas coisas, foi por ela que minha conversão que a minha conversão não, mas que o meu conhecimento do mundo foi acontecendo. Foi como se eu tivesse trocado meu óculos, assim, como se eu usasse um óculos escuro e depois eu usasse o óculos que eu realmente estava precisando e eu visse a vida, assim, diferente. Era a mesma coisa, mas o brilho, tudo ali era diferente, sabe? A forma como eu enxergava. Era o mesmo cenário, mas parecia que estava com um brilho maior. E quantas vezes que eu já passei por sofrimentos que foram tão grandes e eu conseguia suportar aquilo, sabe? Porque a gente olha para Jesus e a gente percebe o tanto que ele sofreu por nós e eu fico pensando, nossa, o que eu sofri ainda é pouco. Então, nossa igreja é uma igreja do sofrimento, é uma igreja onde a gente abraça a cruz, a gente não só pega ela e carrega, a gente abraça ela. E as pessoas olham a gente como louco, assim como olharam para Jesus e pensam, por que ele tá abraçando aquilo que ele vai morrer, né, em cima daquilo ali. E a gente abraça a cruz com muito amor, e eu tenho certeza disso, que eu já vi gente sofrendo muito mais do que eu e que abraçava aquilo, gente, com tanto amor mesmo. É a única palavra que eu consigo achar, com tanto amor, que eu pensava, gente, essa pessoa é muito forte, sabe? Então, a igreja, eu posso dizer que salvou minha vida. Muita gente pode achar assim, só Deus salva, a religião mata pessoas. A religião que eu conheço não faz isso. Muito pelo contrário, ela salva pessoas da fome, ela salva pessoas de doenças espirituais, ela salva a pessoa de um caminho que poderia ser totalmente perdido, e ela faz diversas coisas. Se você está nessa live e você não conhece a Igreja Católica, eu te convido a conhecer ela, a conhecer a história dos santos, a conhecer os trabalhos que a igreja faz pelo mundo todo, a conhecer tudo aquilo que a igreja fala, que está inclusive nesse livro aqui. Eu sempre falo, às vezes, tanto por meme quanto por mensagem mesmo, que antes da pessoa criticar a Igreja Católica, ela deve ler esse livro aqui. Porque aqui, nesse livro, está contido tudo aquilo que a igreja acredita. Tudo aquilo que é a Igreja Católica você vai encontrar aqui. Então não tem como você julgar uma coisa sem antes ler. Não tem como eu criticar o feminismo se antes eu não li nada sobre as feministas. Não tem como eu criticar o socialismo se eu não li nada sobre o socialismo.
Não tem como eu criticar uma igreja se eu não li nada antes sobre essa igreja. Então, se você não conhece e você tem interesse de conhecer, tem interesse de pensar, nossa, mas se eles não idolatram imagens, se eles não adoram Maria, o que é isso e por que isso começou? Então, vai pesquisando, vai entendendo. Não é para você se converter, é para você conhecer, né? Então, eu indico isso para vocês lerem, para vocês conhecerem. Tem muita mentira, obviamente. Eu sei que tem muita gente que tem resistência em relação à Igreja Católica por conta de mentiras que contam, que a igreja queimava mulheres na fogueira, que a igreja não aceitava certo tipo de coisa, que esses dias saiu aí, a menina se retratou, que a igreja proibia mulheres de usar batom vermelho e tantas outras coisas. Então tem livros assim, ó, As Verdades que Nunca Te Contaram sobre a Igreja Católica. E tem várias, tem fontes, gente, fontes históricas aqui, lugares, sempre quando eu vejo uma coisa da igreja, tem sempre referência. Então, assim, não se preocupem. Se for uma mentira, se por acaso isso acontecer, você vai descobrir. Porque você pode olhar nas fontes ali e ver se é verdade ou não. Então, de viver enganado, você nunca vai viver. Entrou aí um camarada que eu tenho muita admiração, o seminarista Lucas, que vocês podem encher o saco dele depois lá para poder perguntar as coisas da igreja. Que você está perguntando para a pessoa certa. Enfim, aí foram várias coisas que foi acontecendo. A minha conversão ela se deu através de uma paixãozinha de adolescente e depois virou coisa séria. Um conselho que eu vou dar aqui por último, né, para encerrar a live, que ela já tá grandinha e a intenção é que as lives sejam curtas, mas um conselho que eu dou para as meninas é que sempre pensem assim, a vocação a gente vai encontrar uma hora ou outra. Uma coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa estar aberto para aquilo que Deus quer. A gente tem uma vontade, mas talvez Deus tenha outra. Ou então você se preocupa tanto e se desgasta tanto quando a vontade de Deus corresponde, quando a sua vontade corresponde à vontade de Deus. Então, eu fui daquela jovem que passou 4 anos da conversão ali, pensando, eu preciso arrumar o José, aquele famoso José e Maria, né? De arrumar uma pessoa pra namorar. E eu ficava nesse desespero. E, gente, é vergonhoso falar, mas era desespero mesmo. De, tipo, atirar pra tudo quanto é lado. Isso é um pensamento, isso é uma atitude de uma pessoa que conheceu Jesus e que vive o catolicismo de uma forma séria? Não é. Eu não vivia de uma forma séria. Eu ficava preocupada achando que o fim último da minha vida era encontrar minha vocação, casar, ter muitos filhos, como ser aberta à vida e só. Então, gente, o que é que aconteceu, né? Que hoje eu namoro. Eu só passei a namorar depois que eu desisti de arrumar namorado. Eu tô falando sério. Depois que eu desisti, que eu mudei o foco da coisa, que eu tinha passado por uma experiência muito ruim de rezar com uma pessoa que pra mim foi uma experiência que não foi boa. Não é que a pessoa não era boa, mas é que a experiência pra mim foi muito ruim. E a partir disso, parece que me deu um bloqueio. Eu falei, não quero pensar mais em namorado, não. Eu vou virar missionária, eu vou pra Canção Nova. Era meu plano no ano passado, era fazer de tudo pra ir pra Canção Nova. Ninguém sabia disso, não. Mas era meu plano. E aí, eu do nada conheço Heron, que mora a 700 quilômetros de mim, longe de mim, que era um ex-protestante, que acabou conhecendo o catolicismo e era uma pessoa que já estava estudando sério, que gosta de livros e que é tipo se fosse homem, sabe? Minha versão masculina. E eu como se fosse a versão feminina dele, de tanto que a gente parece. E, gente, imagina se eu tivesse usado todos esses anos que eu passei preocupada em arrumar namorado, em me melhorar, em aprender coisas interessantes, em fazer de mim uma pessoa melhor mesmo para receber Heron, sabe? Eu acho que teria sido muito mais fácil, muito menos doloroso, e seria uma dor desnecessária. Isso foi uma dor desnecessária que eu passei de ficar desesperado por namorado.
se você não vive a sua fé, se você não acaba se doando para Jesus, né, se entregando a Jesus para que Ele te dê todas as outras coisas que serão necessárias, você vai começar a rezar com uma pessoa excelente, mas o que é que você vai começar a pensar? Meu Deus, mas talvez não seja a hora ainda. Parece que isso não vai dar certo. Então, vai ficando assim. Então, é o conselho que eu dou para as meninas. Para de pensar em namoro, para de pensar em vocação. Vai estudar sobre a fé, vai se melhorar, vai aprender coisas novas. Vai rezando, pedindo a Nossa Senhora que te ajude a ser uma mulher segundo o coração de Deus. Vai estudando sobre a feminilidade, que é algo que é essencial para as mulheres, hoje se livrar de tudo aquilo que o feminismo colocou como se fosse certo, de achar que a mulher que não precisa receber nenhum ato de carinho, sabe? Ou de receber coisas, por exemplo, abrir a porta de um carro, nossa, porque o homem está sendo machista, esse tipo de coisa, sabe? Então, vai buscando se livrar dessas coisas que um dia vai respingar num casamento, porque não tem jeito, isso vai respingar um dia, e vai aprendendo mais. E depois você pensa em namoro, a mesma coisa o homem, sabe? Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Começa a pensar em ser um homem que provê, porque essa é sua função sim. Tá? Não é uma função que eu preciso dividir com minha esposa. Essa função é principalmente sua. Eu sei que muita gente vai meter o pau em mim se ver isso aqui um dia, que vai falar que eu tô sendo machista. Mas não tem importância, não. Então, essa função é sua, homem. Então, busque se melhorar e busque ser um homem bom, para que você consiga arrumar uma mulher boa, sabe? Então, a gente se preocupa muito em arrumar uma pessoa, sendo que a gente ainda não está preparado para receber e para encontrar essa pessoa. Então, é muito sério. Busquem estudar, busquem cada vez mais a conversão. E eu tenho certeza que essas outras coisas vão ser acrescentadas depois, no momento certo, que foi o que aconteceu comigo. Eu tenho certeza que antes teria sido horrível, se tivesse acontecido, e teria sido experiências muito ruins para mim. Como já foi, né? Como eu contei pra vocês. Se você gostasse de música legal, nós seríamos a cópia do outro. Se eu gostasse daquele heavy metal, né? Aqueles rock que a gente fica surdo, né, Aaron? Mas tudo bem, gente. A única coisa que é diferente é a música. Que eu gosto daqueles bregão da Bahia, e Aaron gosta daqueles rock, sabe? Coisa de mineiro. Mas é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Que se tiver eu respondo. Talvez alguma coisa que eu contei da minha conversão não ficou clara, porque a minha cabeça funciona assim. Eu tô falando uma coisa aqui agora, aí 5 minutos, aí eu vou passando pra uma outra coisa assim, aí eu vou começando a falar um monte de coisa e eu não termino nada, porque minha cabeça ela é meio bagunçada assim mesmo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eles me aqui eu respondo. Se não quiser também não tem problema. Depois eu deixo uma caixinha de perguntas lá nos stories. Aí vocês podem perguntar também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar. Tem mais uma coisa. Às vezes quando a gente começa a passar por uma conversão, a gente acha assim, a gente começa a descobrir umas coisas que a igreja não concorda. Ou então que a igreja, a gente sempre sabe, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Obrigada, Tamires. Fico muito feliz. Aí a gente fica nisso, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Realmente é isso. A gente pode tudo. A igreja não tira a nossa liberdade de fazer as coisas. Então, sei lá, você quer pintar o cabelo de rosa? Pinta o cabelo de rosa. Você quer fazer uma tatuagem? Faça a sua tatuagem. Mas isso te convém? Então, você tem que pensar na intenção pelo qual você está fazendo aquilo. A igreja ela nunca vai deixar coisas fechadas, como, por exemplo, tem muita gente aí que é a polêmica do ano. Eu tenho certeza que é isso, que é o motivo da mulher usar calça. Porque tem muita gente que é do extremo que fala que se a pessoa usar calça, ela vai pro inferno. Inclusive, muitas influenciadoras que eu admirava demais falando esse tipo de besteira. Sabe? De que se a mulher usar uma calça, gente, que é modesta, que não tá marcando nada o corpo dela, que ela tá indo pro inferno.
Não é assim que a gente convence as pessoas. E a igreja também nunca bateu o martelo para falar assim, calça é proibido. Caça um documento da igreja que fala que ele tá proibindo a mulher, ou então de que a mulher que usa calça vai pro inferno, que você vai se decepcionar, assim, se decepcionar 1000 vezes mais do que você imagina. Porque não tem. Então, algumas coisas a igreja ela é bem séria contra aquilo. Então, o católico não pode ser maçom. Pronto, acabou. Quer saber por quê? Estudo que a igreja fala sobre. Católico não pode ser comunista. Acabou. Fim de papo. Não pode. A igreja já bateu o martelo sobre aquilo. Católico não pode praticar aborto. Fim. Não pode. E se praticou, busca se reconciliar, busca confissão. Não significa que você nunca mais vai entrar na igreja. Tem maçom que já se converteu, através de Padre Pio, que se reconciliou com a igreja. Tem comunista que já se reconciliou com a igreja. Tem mulheres que praticaram aborto e já se reconciliaram com a igreja. Não é um nunca mais, mas enquanto você insistir nisso, que a igreja não concorda, você não pode, por exemplo, comungar. Ou você tá como se tivesse rompido com a igreja quando você faz esse tipo de coisa. Então, tem coisas que a igreja é muito séria sobre aquilo. E a gente vai começando a estudar sobre algumas coisas que são simples e a gente vai pensando assim, ai meu Deus, mas isso aqui, eu gostava tanto de fazer isso aqui, eu gostava tanto de fazer tal coisa, e aí você fala assim, ah não, mas a igreja, eu acho que não vale a pena, e acaba largando a igreja por conta dessas exigências. No começo, eu era aquele tipo de católica que eu adequava o catolicismo para mim, então eu adequava para o catolicismo caber em mim, e não eu me adequava para eu caber no catolicismo. Então eu falava assim, ah, mas não tem problema vestir roupa modesta, não tem problema eu andar com aquele shortinho minúsculo por aí, porque eu não vou levar ninguém em pecado mesmo, porque eu sou magrinha e tal. E depois que eu fui largando mais esses tipos de peça, esses tipos de coisa. Muitas meninas já passaram por isso, eu tenho certeza. E eu fui largando muitas coisas com o passar do tempo, porque eu não tive base para entender aquilo que a igreja era e aquilo que ela acreditava. Então, foi um processo para mim que foi muito difícil em algumas coisas. Mas se você está começando na conversão, ou se você for realmente, nossa, eu quero estudar o catolicismo para ver se isso aqui é para mim mesmo e tal, não se preocupe com esse tipo de coisa. Deus convence a gente de deixar aquilo que é errado, sabe? Então, tem muitas coisas que a gente faz e que a gente, com o tempo, vai pensando, não, isso aqui eu preciso deixar e tal. Mas isso é aos poucos, não precisa, meu Deus, se converter radicalmente agora para depois, daqui a um tempo, pegar e sair porque uma pessoa te chamou de chato no grupo de oração, né? Mas não é se convertendo aos poucos, mas cada um tem o seu ritmo de conversão, mas vai procurando aos poucos se adequar, né? Estudar sobre aquilo e colocar para sua vida, porque a igreja ela não é aquela militante chata que chega para você e fala assim, você tem que me obedecer. Tudo que ela fala pelo seu próprio bem. Tem algumas coisas, por exemplo, do sexo, a relação do sexo e o que a igreja pensa, que tá lá nos meus destaques. Depois você dá uma olhada. Tem gente que fala que sexo é pecado, não é? O pecado é você usar o sexo da forma errada, né? Então, é isso, gente. Obrigada, Gabriela. Realmente a gente tem que ter coragem para falar umas coisas, porque depois o que vem de ataque, principalmente agora que o Instagram, e tudo quanto é pessoa que é católica, que tá falando alguma coisa, o Instagram vai lá e tenta fechar a boca, né? Com live caindo, posts sendo cancelados e esse monte de coisa. É isso, gente. Pra finalizar, eu amo a Igreja Católica, eu amo ser católica. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi ter conhecido sobre a Igreja Católica, foi ter conhecido a vida dos santos, foi ter conhecido Nossa Senhora. Conheçam o Padre Paulo Ricardo, assistam ele, tudo que esse homem faz, faça o que ele tá pedindo ali. Veja tudo que o Padre Paulo Ricardo tá fazendo. Tô falando sério. É a melhor pessoa que eu conheço hoje, assim, que pode
te informar seguramente sobre a Igreja Católica, e você pode fechar os olhos e falar assim, padre, me leva, assim, sabe? Ele te conduz, assim, é um padre maravilhoso. É isso, gente, fiquem com Deus, eu espero que tenha ajudado vocês. Na semana que vem tem mais live, vou abrir a caixinha de perguntas agora para vocês. E depois, e tem uma coisa importante, se eu falei alguma coisa errada sobre a Igreja Católica, eu me retrato, não foi a intenção. Eu já me retrato antes da hora, né? Porque é importante a gente falar esse tipo de coisa, porque às vezes a gente usa uma expressão mal colocada e não é aquilo que a igreja pensa. Então eu já tô me retratando aqui. É isso, fiquem com Deus. Eu acho que agora eu aprendi a encerrar.